senhor vai integrar a parte da defesa, senhor Selman? Vou dar Ok, um suporte aqui, puxar analisar isso, o novo então. advogado aqui, né? Perfeito, perfeito. O senhor vai atuar então com o presidente da OAC, né? Isso, exatamente, com o presidente da OAC, exatamente. Ok, senhores. Então, muito boa noite a todos. Sim. Muito boa noite aqui, meu colega de trabalho por muitos anos aqui, doutor excelentíssimo juiz Petros, agora atuando aí, né, na carreira de advogado, também de defesa. Não tem acusação. Um excelente sucesso de sua carreira, sua nova jornada jurídica, viu, doutor Petros? Muito obrigado, excelência. Uma honra. Cumprimentar também o senhor Madruga presente, cumprimentar o Semar, cumprimentar todos os membros da polícia aqui presentes, estão fazendo a segurança, um belo trabalho como sempre. Cumprimentar também as testemunhas que vão depor e elucidar os fatos. E cumprimentar também os demais presentes, bem como... Até lá, a TV está aí? Estamos aqui fazendo a cobrimento aqui. Sim, o senhor está aqui no canto. Cumprimentar o senhor Telas também como excelente repórter, agradecer a MPT News, sempre está aqui acompanhando, dando publicidade a todas as audiências. Valeu, galera. Vamos ver. Tô nervoso. Tribunal. Agradeço aí em nome de toda a cidade do tribunal. É que é a única TV que tem na cidade. Bom, senhores, hoje vamos iniciar a audiência para julgamento de um pedido de revisão criminal impetrado aí pela defesa do senhor Madruga Esteves, foi condenado a pena de prisão, bem como exoneração dos quadros da PMC, à época tenente-coronel, também o pagamento de multa. E hoje vamos ouvir a fundamentação de forma oral, expor os fatos, né? Que o senhor quer alegar, porque o senhor está aí muito louco, pedindo a revogação da sentença de condenação. Então, declaro aberta a sessão de julgamento e passo a palavra ao seu procurador, doutor Pedro. Muito obrigado, excelência. Permissão para ir ao centro, para facilitar Concedido, doutor. Todos a escuta. Excelência, de início, como introdução, eu gostaria de estender meus cumprimentos à Sua Excelência. É uma honra exímia da minha parte estar sumo areópago que, como Vossa Excelência preside, tenho certeza que esta decisão interlocutória será uma aula de direito para todos aqui presentes. É uma honra poder estar aqui na bancada de defesa para defender os direitos do senhor Madruga Esteves. Excelência, o paciente que aqui trataremos, o senhor Madruga Esteves, réu numa acusação totalmente inepta, onde não deveria jamais sequer ter pronunciado as palavras que pronunciaram ao seu Madruga. Excelência, eu venho com muito esmero e com muito carinho apresentar esta revisão criminal criada por mim e pelo doutor João. Viemos com muito carinho pedir a Vossa Excelência praticamente uma súplica de liberdade em nome do cidadão da capital. Excelência, eu digo isso porque se o senhor tiver a atenção que tem e olhar ao redor, dentro desta comarca existem várias pessoas que vieram prestigiar a liberdade do senhor Madruga. Este homem que é bem relacionado, tem uma mulher ao seu lado, um homem que é pai e está fora de seu serviço, não podendo mais contribuir financeiramente com o seu filho. Excelência, um homem que foi tenente-coronel da polícia que preventivamente atua na cidade. Um homem que foi responsável por corrigir a polícia. Excelência, o réu, ele é um corregedor. Ele está para defender os direitos da polícia e obrigá-los a realizar suas obrigações. Excelência, chega a ser praticamente uma hipérbole dizer que ele faz o Petros é foda, pouco trabalho. Mano? O pouquíssimo
para ele, para um corregedor, é muito lá no final para um soldado. Excelência, nessa revisão criminal, pleiteia-se que seja mantido a tese primordial do direito penal, que a pessoa finalista que acusará, acho que vai dar bom também. Esta pessoa tem que ter meios de acusação. Excelência, eu não sou ninguém de apontar o dedo à sua excelência e dizer que não faz seu trabalho. Imagine que outra pessoa, apenas por ser juiz, ofendê-lo dizendo que trata o senhor sentenças errôneas. Seria uma ofensa. E é isso que se pleiteia. Toda sentença foi provida através de uma única prova. Esta prova foi o testemunho do secretário de Segurança Pública. E, excelência, recordo-lhe, por exemplo, doutrinadores brasileiros como um exímio advogado do direito penal, que, com todas as vênias, o respeito muito e gosto muito, Auri Lopes Júnior, onde ele diz que o sistema acusatório ele está para com igualdade de um testemunho de um oficial de polícia para com o cidadão. Não é porque uma pessoa tem a fé pública que ela tem a verdade pública. Excelência, este novo advogado que vos fala, que mal existe experiência, vem fazer com que o senhor coloque a sua experiência em prática. Caralho, o que eu peço aqui não é uma aplicação diversa da lei, pelo contrário. Ele foi acusado do crime de prevaricação. E, excelência, o crime de prevaricação, com todas as vênias, ele só pode ser efetuado se ele deixa de agir com o seu trabalho de polícia. E olhe, excelência. Galera, o Petros é o melhor player de polícia do cenário do FVM. Ele é um corregedor? Ele é o melhor nunca player. Poderia exonerar um coronel. O senhor sabe por quem foi dito essas palavras? Eu digo a sua excelência. Pela jurisprudência. Ah, mas que jurisprudência, doutor Petros? Eu lhe digo. Por mim. Quando eu era juiz, eu dei esta ordem para que esta comarca e nenhum corregedor fizesse era mandar algum coronel embora. Sobre as normas de quem? Do próprio secretário de Segurança Pública. Excelência, estamos apenas pedindo que o senhor faça valer a jurisprudência. O FUS é bom. A sentença antiga. Excelente, mas igual o Petros não existe. E tudo aquilo. Vocês vão ver, o Petros vai fazer RP de policial agora. E a índole das boas pessoas. Daqui pra frente este vai acontecer homem que está à sua coisa. frente como réu, como paciente dessa revisão criminal, este homem, excelência, é um defensor da lei, assim como o senhor. Vossa excelência sabe mais do que ninguém a dificuldade que é uma sentença. E a sentença que está sendo dita a este homem está escorrendo para seus filhos, está escorrendo para sua esposa, está escorrendo para a sociedade. Excelência, por fim, eu agradeço a escuta dessas palavras desse novo advogado. E o que eu venho lhe suplicar é que o senhor se atente e olhe essas pessoas que estão aqui ao lado, que querem o retorno do senhor Madruga. Este homem que foi condenado por um crime impossível, como diz a doutrina. Crime impossível é aquele que não foi consumado. Não existe um crime sem passar pelo iter criminis, o processo do crime. Ele deve ter sido consumado. Para ele ter realizado uma prevaricação, a ideia é mais ou menos essa, Davi. Prevaricado, é óbvio, excelência. Um homem que não prevaricou, pois seguiu a regra da jurisprudência de um juiz, foi condenado pelo crime que ele não cometeu. Novamente agradeço a atenção da sua excelência e suplico uma última vez que inocente a sentença aplicada ao Sr. Madruga Esteves. Muito obrigado e boa noite, excelência. Obrigado pelos elogios de Vossa Excelência. Obrigado pela explanação e fundamentação. Com certeza está anotado, vou levar em consideração. Eu gostaria só de fazer uma pergunta, doutor Petros. A condenação foi baseada num relatório enviado pela Secretaria de Segurança Pública. Petros é foda demais. Tendo alguns casos que o senhor Olha a fala desse Madruga, cara. na época como corregedor, deixou de aplicar algumas sanções, enfim, de rever alguns casos, de algumas denúncias. O senhor acha que esse relatório possa estar equivocado? Excelência, não só está equivocado, como eu disse na sustentação, justamente a aplicação do que ele deveria ter feito de acordo com o secretário não era incumbência dele.
Ele, como corregedor, ele não poderia exonerar um coronel. E esta foi a exata acusação que o fez ser expulso. Excelência, como corregedor, nunca poderá tirar um comando de polícia da sua função. Isso foi criado pela própria jurisprudência desse tribunal, Excelência. Foi dita por mim. Ótimo, doutor Preto. E caso haja mais alguma, ela não estava na acusação apresentada a mim, Excelência. Posso. Ok, se é realmente, singe-se em torno realmente desse relatório. Testemunhas realmente não conseguiram elucidar os fatos de forma clara, e aí a condenação foi baseada nesse relatório, né? E aí, Vi? Mas, como infelizmente acontece em todo o sistema, pode ser que esteja equivocado ou vai dar bom. Não esteja adequado, né, ao caso concreto, na forma que o senhor Madruga atendia. Eu vou reexaminar esse documento e vou verificar se realmente procede ou não os fatos informados da secretaria. E se eu identificar alguma dúvida, com certeza eu vou levar isso em consideração. Excelência, e caso precise que algo seja elucidado ao senhor, caso venha alguma coisa extra, por favor, se o senhor apresente a defesa, que iremos apresentar o contraditório com toda certeza, e digo a sua excelência que é um engano firme. Doutor Petz, muito obrigado por o senhor ter tocado. Não entendi, perdão, excelência. Muito obrigado por o senhor ter tocado nesse, né, de se existe alguma coisa extra. Porque existe sim. E aí, Laricinha, eu vou aproveitar já essa audiência, meu né? amor, aproveitar essa instrução. Eu não tinha te visto, meu amor. Essa audiência em audiência una. Me perdão. Para julgar tanto o recurso, né, Me perdão. de revisão criminal. Também vou já aproveitar para julgar também o inquérito policial impetrado, distribuído pela Polícia Civil, onde apura um fato em que o senhor Madruga é apontado como executor de 7 oficiais na favela do Campinho, e que, inclusive, foi objeto de um mandato de prisão preventiva expedida por esse juiz à época dos fatos, para garantir a ordem pública e futuramente marcar um julgamento para dar oportunidade de defesa para o acusado, e nós verificarmos essa questão, né? Então já podemos verificar essa questão de uma vez, se o seu cliente ele foi coagido, se ele foi obrigado, se ele fez de livre e espontânea vontade, elucidar esse fato também, porque aí já resolvemos, né? Já matamos 2 coelhos com a cajadada do foco. Meritíssimo, uma parte, se me permite. Primeiramente, na acusação estava no dia do julgamento, e o Madruga ele foi acusado em nenhum momento pela a premissa da acusação, que seria a prevaricação do caso Temor Mendes. A Polícia Civil jogou o inquérito em cima dele de prevaricação pelo assassinato que houve em um presídio de um meliante chamado Magnus. Porém, prescreveu o crime de homicídio do Magnus, o qual quem cometeu o crime de homicídio no Magnus prescreveu este crime, mas o mesmo foi julgado por prevaricar e deixar quem cometeu na cela com o Magnus esse daí já tem até... Aqui, ó, Carol. Ela é minha testemunha de defesa. Prescreve o crime de homicídio, porém, a prevaricação que não houve, como eu estava presente e coloquei isso como testemunha, foi validado isso para o julgamento do senhor, não dizendo que o senhor não analisou isso, mas no documento que foi enviado para o senhor pela secretaria. O senhor entende o que eu quero dizer agora? Sim, sim. Segunda parte, eu, como presidente da OAC, estava resolvendo uma questão dentro da Civil quando o senhor Boroc me informou que o senhor havia despachado um mandado de prisão contra o senhor Madruga pelo fato de prisão preventiva, pelo fato do mesmo supostamente ter cometido 7 homicídios. Porém, entretanto,
o documento que ele me apresentou, havia a solicitação do mesmo na data que ele foi preso preventivamente e não havia o seu despacho ainda. Automaticamente foi feita uma prisão preventiva irregular. Então o mesmo irregularmente foi preso, humilhado, dentro da delegacia da Polícia Civil, sem o seu despacho. 2 dias após a prisão do mesmo, o despacho foi lançado em diário e foi entregue na mão da Polícia Civil. Ou seja, mais uma vez, botaram os pés pela mão, utilizando da força e do desconhecimento do réu, no caso, o Madruga Esteves. Tá bom, senhor? Isso é uma coisa que eu queria, por isso que eu pedi a parte pro senhor. Tranquilo, Alcemar. Doutor Alcemar, eu vou aproveitar, talvez a fundamentação da sentença não possa ter deixado clareza, né, para o entendimento dos procuradores, né, da defesa na época, então, acusado e hoje condenado, o senhor Madruga Esteves. O que acontece, doutor Alcemar? Foi apresentado essa questão do Magnus, né, que ele prevaricou naquela época, mas eu levei em consideração a prescrição dos fatos e nem condenei ele por esse crime específico. O que eu levei em consideração foi a continuidade delitiva dele, então, enquanto corregedor, desde a época que ele atuava na PMC até os dias de hoje, como ele manteve-se no cargo e manteve-se prevaricando. Então, eu levei em consideração, para o meu entendimento, né, porque o juiz tem um livre entendimento, as provas só servem para embasar o entendimento do juiz, eu levei em consideração a continuidade delitiva da prevaricação desde aquela época. Ou seja, ele, enquanto ocupava o cargo de tenente-coronel desde aquela época, já prevaricava e continuou prevaricando até os dias da apresentação do relatório. Então, eu levei em conta que foram vários casos em sequência, que continuou no espaço e tempo a prática do delito, né, do passado até no presente julgamento, e condenei ele pela prática de prevaricação de reiteradas vezes que ocorreu essas questões. Mas eu condenei mais baseado no relatório da Secretaria de Segurança Pública do que na época do Marco. Presidente, com licença. Presidente, com licença. Na defesa, foi justamente isso que eu estava defendendo, o que o juiz está apresentando, entendeu, o presidente? Por isso que eu não apresentei, por isso que na sustentação eu não falei. Que tá lá. Eu fiz a defesa com a acusação e o juiz apresentou para a defesa. Vai lá, Marcelo. Desculpa as manifestações extras. Não, exatamente. Eu normalmente isso, agradeço a permissão da sustentação. Exatamente, isso é bom até para esclarecer, né? Porque muitos acham que ele foi condenado pelo crime do mar, não foi. Foi, na verdade, em quantidade delitiva, mas eu baseei mais nos atos recentes, né? Nos episódios recentes relatados pelo relatório de segurança pública. Então, no caso, se o relatório de segurança pública talvez estiver equivocado ou não tiver comprovação dos fatos, pode ser que realmente a condenação seja anulada. Não estou antecipando o julgamento, nem o resultado, mas eu já estou dizendo que eu vou levar em consideração isso. É isso que viemos realmente a pleito, excelência. Peço que em ata seja renunciado caso houve alguma manifestação extra que não cabe ao processo, excelência. Sem problema. Não gostaríamos que fosse prejudicado. Não, sem problema, está desconsiderado. Vamos partir só agora para o ponto de esclarecimento. Eu gostaria, o doutor Pedro, que esclarecesse. Na época, realmente, o doutor Alcemar colocou, realmente teve o despacho, eu mesmo fiz e acompanhei a prisão do mesmo, 250 meses na prisão preventiva. Eu gostaria de saber sob esclarecimento dele ser acusado de ter uma gravação de executando 7 oficiais, o que aconteceu naquele momento que levou ele a tomar essa atitude. Porque tanto assim, como foi veiculado, né, como teve um inquérito e foi veiculado, inclusive, na mídia, em eventual absolvição, eventual revogação da condenação, muitos cidadãos da capital vão ficar descontentes, às vezes até achando que esse tribunal é injusto ou corrupto de estar absolvendo, e vão ficar perguntando o porquê de ele ter sido reintegrado às funções policiais, sendo que ele tem um vídeo circulando dele matando 7 oficiais. Excelência. Então já vamos esclarecer, porque aí, caso ele seja absolvido desse crime, será consagrado na fundamentação da sentença, e os cidadãos também vão ter oportunidade de saber o que houve, né? Perfeito, excelência. É totalmente compreensível e com certeza a defesa ela apoia isso.
Excelência, eu gostaria de pedir apenas a sua benevolência de que essa explicação ela seja realmente feita, devidamente apresentada na próxima audiência, para que o contraditório seja respeitado, eu tenha tempo de poder aconselhar o meu cliente para que ele faça uma boa apresentação e que toda a imprensa esteja disponível. O senhor Telasco esteja aqui com uma equipe preparada e que a gente possa até preparar algum vídeo para as redes sociais da própria polícia, caso ele seja reintegrado. Nós gostaríamos que isso fosse muito bem feito, a relação pública que nós queremos que seja feito com o meu cliente, para ser o máximo possível respeitada. Porque muitas vezes apenas uma gravação agora não chegue a tudo que nós precisamos. Correto. Então, se o senhor está pedindo então para que seja desmembrada a audiência, seja feita uma audiência exclusivamente para apurar esse caso, e aí você vai apresentar uma defesa mais técnica, não é isso? Não, então, o senhor está pedindo que seja adiada essa apuração desse delito, seja numa próxima audiência. Eu entendi que Sua Excelência queria que fizesse apenas uma apresentação, uma declaração, apenas isso. Não seria isso? Apenas uma declaração? Não, é porque é o seguinte, seu cliente já está aqui, eu ouviria o depoimento dele, e se tivesse alguma testemunha que presenciou os fatos, né? Se o senhor trouxe alguma testemunha que viu, que estava com ele lá no local, porque já podemos ouvir essa testemunha. Se o senhor conceder 5 minutos à defesa para poder conversar com o meu cliente. Eu vou te dar um prazo de 5 minutos. Se tiver alguma testemunha que estava com ele no local e que viu o que aconteceu, eu vou ouvir ambas as partes e já tenho o suficiente para fazer um julgamento. Perfeito, Excelência. Tá bom? Concede 5 minutos, então. Perfeito. Recesso. Agora teremos uma pausa, recesso de 5 minutos. Recesso de 5 minutos para que eles possam chamar as testemunhas. Tô sabendo de porra nenhuma. Calma, já vou explicar. Vem cá, Carol. Saiu da audiência, conversar lá atrás, não vai falar mais. E aí nós não teremos que botar mais em 2x aqui na nossa audiência para assistir ao Alcemar falando. Graças a Deus. Ó, é muito simples. Isso é muito simples de explicar. Muito simples. No dia, na semana que eu fui exonerado, eu falei pro juiz... Junta aqui, rápido. Na semana que eu fui exonerado, eu falei pro juiz o seguinte: eu vou trabalhar na mecânica. Diferente do Temor Mendes, que saiu e foi pro crime, eu vou trabalhar na mecânica. Eu vou honrar a minha palavra de homem. E eu fui atrás da Carol, eu falei: Carol, eu já tinha um relacionamento com ela, a gente estava se conhecendo, já tinha um relacionamento. Falei: Carol, eu preciso trabalhar na mecânica. Você me concede uma vaga? Ela ia me registrar, só que eu estava com 7 dias de afastamento, seguro-desemprego, então eu tinha que esperar passar esse prazo. Nesse dia, a Carol falou o seguinte, que ela queria comprar uma casa, que aonde que eu indicava para ela comprar uma casa? Falei: bom, você tem a mecânica, nada mais justo do que você comprar uma casa nessa comunidade que fica bem diferente para mecânica. Você vai gastar menos gasolina e vai chegar mais rápido no trabalho, não vai pegar trânsito. Vamos até lá comigo. Fomos até lá, paramos na comunidade, e aí um rapaz abordou a gente e a Carol falou: eu quero comprar uma casa aqui, não sei o quê, e eu queria saber se tem alguma casa à venda. Nisso veio diversos indivíduos armados e me abordaram, porque sabiam que eu era policial. Dentro deles estava Tico, um outro cara lá que eu já até esqueci o nome, que eu acho que ele nem tá mais aí. E eles me abordaram e falaram o seguinte: você é policial, tá fazendo o que na comunidade? Eu falei: eu não sou policial. Eu fui afastado e exonerado. Eu só vim aqui com a Carol que ela quer comprar uma casa. Só isso. Deu 2 minutos... o BOP estava invadindo essa comunidade. Eu entrei no carro e fui embora sozinho. E a Carol estava negociando com o dono da casa. Eu fui embora sozinho. E de longe eu vi que o BOP foi embora. Eu voltei na comunidade para buscar a Carol, porque ela ficou lá sozinha. Quando eu voltei na comunidade, os mesmos cidadãos colocaram a arma na minha cara e falaram que eu mandei o BOP lá. Mas eu falei que eu não era mais policial. E aí, nisso, já tinha 6 policiais, não eram 7, eram 6 policiais, embaixo de uma guarita, todos eles algemados. E aí eles colocaram a arma na minha cabeça e falaram o seguinte: você só sai daqui se você matar esses policiais ou você que vai morrer. Eu falei: eu não vou matar, então você vai morrer. Olha quanto fuzil tem na sua cara. E a Carol estava perto de mim. Aí eles me levaram embaixo dessa guarita e me deram uma arma. Eu não estava ouvindo, mas eu vi. Eles me deram uma arma. Aí eles falaram o seguinte: se você não matar eles, você vai morrer. Quando eu apontei a arma pro policial da rota, ele falou assim: Madruga, você pode fazer o que você quiser, eu só quero que você saiba que eu entrei na polícia por sua causa e eu tenho o maior orgulho de ter trabalhado com você. Eu dei um passo para trás e dei um tiro no ombro dele, ele se jogou no chão. E os outros foram a mesma coisa.
Só que os caras que me obrigaram a fazer isso estavam filmando e saíram comemorando. 2 ou 3 deles, da comunidade deles, pegaram os policiais e levaram até o hospital. 2 dias depois, eu encontrei os policiais na praça e o policial falou pra mim que agradeceu por eu não ter matado eles, enfim. Ele tava usando uma tipóia, porque um tomou um tiro no ombro. E aí os policiais hoje estão vivos, eles não morreram. Eu fui obrigado. Ou eu atirava neles, ou eu morria. A questão é assim, Madruga, se eles morreram ou não, você não tem culpa. O que você teve que fazer, você fez. Você tava ali no o seguinte, agora o aconselhamento seu como seu advogado. Evita delongar muito a história. E quando você for contar, tenta ser objetivo no que você for contar. E quando você for contar, nunca use a palavra fui coagido. Não use essa palavra. Você fala... Estavam apontando a arma na minha cabeça, falaram que ia atirar e ia me matar. Você tem que deixar isso claro para que o juiz interprete que foi uma coação sem resistência, impossível. Porque se há uma coação onde você não poderia resistir de forma alguma, é ameaça de vida, ele tem que te inocentar, tá bom? Isso é pelo Código Penal. Então o senhor precisa deixar claro, ser objetivo e deixar muito claro que iam te matar se você não fizesse aquilo que poderia ser um crime, beleza? Tá bom. Seja bem objetivo, a sua excelência tem que ser objetiva. E não aflorar muito o resto, porque na cabeça dele tem que ter uma prioridade. É entender que você foi coagido, só que sem falar essa palavra, tá bom? Tá bom, fechou. E deixa claro que eles iam te matar, eles teriam que te matar, tá bom? Tá bom. Porque é o que realmente aconteceu. Não tô falando pra você falar nada que não aconteceu. Sim. Eu tô falando que você tem que deixar claro e o que vai ser melhor pro juiz interpretar, beleza? Tá bom. Beleza. Perfeito. É isso. As testemunhas, também testemunhas, não usem a palavra, se vocês forem testemunhar, por favor, não usem as palavras de... Não. Eu não posso aconselhar as testemunhas. Vocês têm que fazer um juramento e vão falar a verdade de vocês. Não, testemunha... tem que ser, testemunha tem que ser a real. Não posso aconselhar, só posso aconselhar eles. Mas, se vocês querem o bem dele, cuidado com o que vocês vão falar, pelo amor de Deus. Sejam objetivos também. Beleza. Confio em vocês, testemunhas. Vão bem. Nascimento, não, por quê? Eu vou contar pro Nascimento. Porque quando eu tomo sorvete e coisa gelada, eu fico língua presa. Passando óleo de amêndoa embombado aí nesse tribunal. Você pode deixar. Ele não pediu segredo, juiz. Excelência. Ele não falou que era segredo. Excelência. Pois não, doutor? A bancada de defesa agradece novamente ao tempo cedido por Vossa Excelência. Perfeito. Então o senhor decidiu? O senhor vai querer já... Perfeito. Ótimo. O meu cliente ele decidiu depor. Ótimo. Então eu vou ouvir seu cliente então, sobre essa acusação. Passo a palavra ao senhor Madruga. Senhor Madruga Esteves, pode explicar, por gentileza, o que aconteceu no episódio lá do Campinho? Positivo. Foi acusado de executar 7 oficiais? Positivo, excelência. No ocorrido da minha exoneração, eu prometi para o senhor que eu trabalharia num lugar legal e eu fui até a mecânica logo depois que eu saí da prisão para arrumar um emprego na mecânica, visto que eu tenho um relacionamento com a proprietária. E a mesma queria comprar uma casa na comunidade do Campinho, que é perto da mecânica. Fomos até lá e quando a gente foi procurar o proprietário de alguma residência, eu fui abordado por diversos bandidos fortemente armados. Estava tendo uma reunião do ilegal lá dentro. E eu fui abordado por eles e como eles sabem que eu sou policial, eles perguntaram o que eu estava fazendo ali. Eles acharam que eu estava ali disfarçado para tentar pegar fazer algum tipo de investigação. E eu falei para eles que eu tinha sido exonerado e eles não acreditaram. Eles colocaram a arma na minha cara e... 2 minutos depois, aconteceu uma tentativa de invasão do BOP e eles correram para dentro da comunidade. Eu entrei no meu carro e saí de lá. Voltei assim que estava mais tranquilo para buscar a minha esposa, que estava lá dentro. E novamente, os mesmos colocaram a arma na minha cara e falaram para mim que me levaram para debaixo de uma marquise, onde tinham 6 policiais, não eram 7 policiais da PMC, um policial da rota. E tinha na faixa de 7 ou 8 bandidos com um fuzil apontado na minha cara, dizendo que se eu não matasse os policiais, eles iriam me matar ali naquela hora. Eles me deram uma arma na minha mão, e antes de eu apontar a arma para um dos policiais, o policial falou para mim que ele tinha entrado na polícia por minha causa e que tudo que eu fizesse, ele aceitaria. E eu não queria matar eles, mas eu não tinha o que fazer. Eu não tinha como não atirar, porque um dos caras que estavam lá, inclusive o dono da comunidade, estava com um fuzil e ele falou assim, se você não atirar, eu vou te matar agora. Atira, senão eu vou te matar agora.
E eu falei, calma. Ele falou, não tem calma. Você é policial. Você entrou aqui, você vai morrer. Eu vou te matar agora. Ou você atira, ou eu te mato. Eu dei um passo para trás, dei um tiro no policial da rota. Ele caiu no chão. Fiz o mesmo com os outros policiais. E os bandidos começaram a vibrar e saíram correndo para cima da comunidade. Enquanto isso, os outros bandidos pegaram os policiais e levaram para o hospital. O tiro, nenhum deles foi fatal. Como eu tenho uma experiência muito grande na polícia, eu dei um tiro no ombro de um, na perna do outro. 2 dias depois, os mesmos estavam na praça fazendo abordagem e um deles veio me agradecer por eu não tirar a vida dele. Os bandidos não sabem disso. Mas se eu não tivesse atirado naquele momento, talvez hoje eu não estaria aqui para fazer meu depoimento e tentando fazer o que eu mais gosto, que é voltar a ser policial. Então foi isso que aconteceu. E junto comigo estava a minha esposa ali como testemunha, que ela pode elucidar os fatos, Excelência. Ótimo. Então, só para me compreender e já formular meu juízo de valor, o senhor foi forçado a atirar, né? Que o senhor estava sendo coagido por vários criminosos que ali estavam, que queriam que o senhor fizesse isso para atrapalhar a sua imagem na cidade, né? Como ex-policial, seria isso? Positivo. No mínimo 6 ou 7 fuzis apontados na minha cabeça, Excelência. Então, naquele momento, seria a sua vida ou você apertaria ou seria a sua vida, né? Sim. Eu estava tão nervoso que eu até falei uma frase antes da minha mãe chorar do que a sua, de tão nervoso que eu estava, porque ali eu estava vendo o fim da minha vida. Ali eu sabia que eu ia morrer. Se eu não fizesse o que eles estavam me obrigando a fazer. Correto. E o senhor estava acompanhado da sua esposa? Positivo. Ela estava querendo comprar uma casa na comunidade. Qual é o nome dela? Carol, Ana Carolina. Ana Carolina. Positivo. Ela tá presente? Positiva, ela está na cadeira de testemunho. Tá. A senhorita de rosa? Positivo, Excelência. Ótimo. Então vamos ver ela. Ô, senhorita Ana Carolina, a senhora pode comparecer com testemunho, por gentileza? Onde que o senhor quer que eu vá? Pode vir aqui aqui na frente, por gentileza? Eu aguardo aqui, Excelência. Ai. Pode retornar ao seu assento, já colhi seu depoimento. Muito obrigado, viu, senhor Madruga? Obrigado, Excelência. Tudo bom, senhora Ana Carolina? Tudo bom. Vou ouvir a senhora como informante, já a senhora tem parentesco com o Perfeito. Madruga. Viu como ele interpretou exatamente o que eu falei? Que ele ia interpretar? Exatamente, diferente, bem diferente. Perfeito. Mandou muito bem. Obrigado, comandante. Isso, a única parte que eu não consigo confirmar é porque a hora que eles estavam conversando com ele, porque eu estava um pouco afastada, eu não escutei, mas eu vi realmente as pessoas apontando a arma para ele. Você viu vários elementos criminosos apontando a arma para ele antes de disparar nos oficiais? Vários. Correto. Como vocês chegaram até lá? Vocês foram capturados? Foi isso? Na mecânica? Como vocês chegaram? Não, a gente, na verdade, a gente foi meio que por vontade própria, porque eu precisava comprar uma casa. Como eu trabalho na mecânica, eu precisava de um local perto. Não tenho muitas influências aqui, então a gente foi em algumas pessoas que a gente que pudesse ter alguma casa disponível pra gente comprar. Só que quando a gente chegou lá, tinha muita gente. Quando vocês foram na comunidade olhar a casa, vocês foram rendidos e levados lá para cima lá para poder cometer aquele ato. Ok. Então tá. Confirmada a versão. Ok. Ana Carolina, muito obrigado. Ana Obrigada. Carolina mesmo, né? Carolina, desculpa. Carolina, muito obrigado pelo seu depoimento. Eu não sei por que eu falei Ana Carolina, velho. É que o nome dela é Ana Carolina. Agora entre o juiz e a Carolina. Senhor Madruga, o senhor gostaria de apresentar mais alguma testemunha? Não, é que na verdade só tava eu e ela mesmo, Excelência. Ótimo. Perfeito. Ok. Já colhi o depoimento do senhor sobre esse fato. Dispensado a presença dos policiais civis que ingressaram com o inquérito, porque a manifestação e a versão deles já estão no inquérito policial. Então, faltava ouvir o senhor e sua defesa. Ouvido também a sua defesa, sua justificativa para revisão criminal. Dou por encerrada essa audiência, designo já a audiência para comunicar o resultado tanto do julgamento de hoje em relação à acusação do crime de homicídio, tentativa de homicídio, bem como a revisão criminal. Deixo agendada a audiência para segunda-feira às 19 horas. Mais alguma coisa, senhores? Excelente. Então, ok, agradeço a participação de todos. Agradeço a presença. Caralho, velho, tô nervoso, velho. De todos os visitantes, da MPTV novamente, do repórter Telasco. O nome dela é Ana Carolina, galera.
Agradeço também a presença aí ilustre, né? Até do mascote aí do Dendele, o touro. Né? Dá para ver realmente que o senhor tem bastante gente ao seu favor, que até o ilustre mascote do Dendele está presente. Verdade. Veio de Paris, agradeço. Excelência. Pois é, você vê, realmente isso aí é uma coisa que representa bastante apoio ao senhor aí, dá para perceber, né? Da comunidade. Agradeço também aos oficiais que fizeram a segurança novamente. Muito obrigado pela segurança. Agradeço a brilhante explanação do excelentíssimo, agora advogado, doutor Petros, pela sua defesa. Muito obrigado, viu, doutor? Obrigado, excelência. Eu que agradeço. Então, sem mais, senhores, declaro a audiência encerrada. Espero e aguardo os senhores aqui às 19 horas da segunda-feira. Então, muito obrigado. Encerrada a audiência. Boa noite. Obrigado, excelência. Boa noite. Ele não vai aprecer porque eu vim? Obrigado. Da minha... E aí? Ele não agradeceu porque eu vim. Então?